Boa noite, irmãos e irmãs, a graça e a paz, amém? Amém. Uma das coisas boas para ficar gripado é que a voz parece de gente grande, né? Ficar esse tempo a voz engrossa. Muito bem, com alegria nós continuamos celebrando o dia ou o mês da família, né? Foi bom, você que pôde ir lá, muito gostoso. Espero que quem fez aqueles doce continue servindo o pastor, de vez em quando lembrando, só que estou tendo que cuidar agora, já não posso mais tanto, né? Então, maravilhosa a sobremesa, a refeição, o momento, foi muito gostoso, é muito gostoso participar de uma ceia na igreja, né, onde você vê ali o pessoal conversando, se animando. O pastor mandou um recado meio sério, né? Se você não for na escola dominical, não precisa vir no almoço. Mas é isso mesmo. Sei lá só para o almoço, tem as exceções, né? As pessoas chegam depois, trabalham, etc. Mas igreja é igreja, tem que participar, tem que vivenciar o todo, não só a parte, senão você perde a melhor parte. E nós estamos aqui hoje para adorar o nosso Deus, celebrar. O Salmo 133 fala que é muito bom essa união. É bom, é agradável viver unidos os irmãos. E congregar, Hebreus 10, 25. Congregar é estar juntos. Ah, existe adoração a Deus fora da igreja? Sim, mas as pessoas salvas, elas são inseridas no corpo, como membro. Então, participar da igreja é fazer parte, é demonstrar que eu sou parte desse corpo. E nós viemos aqui, então, hoje, celebrar e adorar o nosso Deus como parte desse corpo, como família de Deus. Família de Deus. Amém? Amém. Por isso chamamos irmãos, né? Agora vamos, como irmãos, cantar o hino número 110. Crer e observar tudo que esse nosso Senhor e Salvador ordenar. Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor os teus passos queremos
a tua vontade cumprir. Crer, observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Nosso irmão Marcos Guilhem fará uma oração em voz audível, adorando o nosso Deus. Amém. Pode assentar. Dois textos. O primeiro deles, bem citado e conhecido, Isaías 59, 1 e 2. E depois o salmista no Salmo 32. Primeiro, Isaías 59 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas, aí está o problema, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E o salmista, no Salmo 32, fala da felicidade, da bem-aventurança. Bem-aventurados aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. O problema do pecado é que ele afasta da comunhão com Deus. Ele entristece. O pecado, ele mata. Todos aqueles que não têm Jesus ainda continuam mortos nos delitos e pecados. A única forma de termos vida, de poder ter acesso ao coração de Deus, é através do caminho, Jesus Cristo. Ele foi como o cordeiro que foi morto, imolado, foi crucificado na cruz, em meu lugar, em seu lugar. Quando ele morreu na cruz, ele estava morrendo por minha causa, por sua causa, devido aos meus pecados. Isaías 53 vai descrever essa verdade. Ele não abriu a boca. O castigo que me traz a paz caiu sobre ele. E se o pecado fazia separação, e faz separação, Jesus Cristo faz a ligação. Eu posso entrar nos átrios do Senhor e adorar, mas eu ainda tenho a natureza. Hoje pela manhã, na escola dominical, lá na associação, nós falamos que uma das coisas que nós lutamos é contra o pecado, a natureza carnal. Essa natureza carnal, queridos, ela estará presente até a vinda de Cristo. Mas então vou pecar voluntariamente? Nós vamos lutar contra essa natureza, porque Deus dá armas para lutarmos. Primeiro, Ele nos dá a garantia, certeza de que nós somos salvos. Morrer hoje, nós vamos porque é de graça, que custou a vida de Jesus. Para mim é de graça, pela fé. Segundo, eu sei que eu sou salvo. E diariamente eu tenho que dizer não ao pecado, eu tenho que buscar a santidade. E a arma que Deus me dá é essa certeza da salvação, a presença do Espírito colocando na minha mente, fala, olha, isso é pecado. Se arrependa, peça perdão. É o que o salmista fala no Salmo 32, versículo 3, ele fala, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. O pecado, ele traz até enfermidade. E aí o versículo 5, ele fala, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em tempo de poder encontrar-te. O pecado é resolvido por Jesus, queridos. O Espírito Santo, ele fala na sua mente, não precisa eu falar. A Bíblia, ela fala o que é pecado, mas nós sabemos porque o Espírito coloca no nosso coração, na nossa mente, o que é pecado. Esse é o momento de nós
clamarmos ao Senhor por santidade, pedimos perdão. Feche seus olhos nesse instante. E se há algo que o Espírito fala para você mudar, não relute. Simplesmente fala: Senhor, me ajuda. Dê poder para eu poder vencer essa luta que o Senhor mesmo já nos deu vitória na salvação. Peça a alegria de cantar. Te louvamos, Senhor, pelo dom da vida, pela salvação de graça. Te louvamos porque a Tua palavra nos orienta e o Senhor faz isso no nosso coração, nos dando força, poder para dizer não ao pecado, dando o caminho, o acesso ao Seu coração para confessarmos a Ti as nossas falhas, suplicar ao Senhor. A santidade do Senhor invade a nossa alma e a nossa prática vai sendo transformada. Ajude, Pai, aqueles que estão lutando com vícios, com pecados que afastam, encobrem o rosto do Senhor, porque o Senhor é luz, não há trevas no Senhor. E nós precisamos vivenciar a santidade, dia a dia, matando o nosso ego, o nosso eu, e o Senhor crescendo em nós. O brilho da Tua presença, refletindo em todos os lugares que nós colocamos as plantas dos nossos pés. E que esse culto que nós prestamos com a mente, racionalmente ao Senhor, através do nosso Salvador, do único caminho que nos leva a Ti, Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu por nós, que intercede por nós, que nos apresenta santos, inculpáveis diante do Senhor, justificados, regenerados e também santificados dia a dia. Oramos e Te louvamos, porque esperamos um dia sermos glorificados, quando o Senhor voltar, onde o pecado não vai existir mais. Dê alegria ao nosso coração de cantar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom cantarmos. Temos umas pessoas que nos visitam hoje. A Andréia pegou o nome ali. Hoje eu não vou esquecer o nome, que às vezes falo, né? Tem a Elaine, a Bruna, a Isabela. A Ravane já é de casa. A Ravane eu conheço. Cadê a Ravane? Ah, tá lá. Ravane, muitas pessoas não te conhecem, mas eu te conheço, menina. Lá, ó. Você trouxe... A Isabela veio contigo? Muito bem, fica em pé aí, Ravana. A menina ali é uma benção. Pastor Pedro não quer perdê-la de jeito nenhum. Cadê a Isabela também aí? Tá ali. Isabela, não fica acanhada não. A gente faz assim para as pessoas conhecerem, depois dar um abraço. Seja bem-vinda. Ravana está lá da IPB Central, está morando aqui. O passe dela está meio caro. Mas a gente consegue adquirir, né, o passe aí da Ravana, o Fábio para nós aí. Mas Deus tem palavra também. A Edilane e a Bruna. A Edilane, alguns vão conhecer. Edilane, fica em pé. Edilane e a Bruna, fica em pé aí. Olha. Alguém conhece aquela menina ali, né? Muito bem, ela trabalha numa empresa da cidade, que vocês, de vez em quando vocês vão lá. Bom, Deus abençoe, sejam bem-vindas. Tá bom? Vamos. A vizinha da frente, que não pegou o nome, quem que é? Tem mais algum visitante que eu não estou vendo? Cadê? Daqui eu não enxergo. Quem que é? Mora em frente aqui, né? Ah, é a mãe da... não vou guardar o nome. Ah, bom, não tem nome. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Mais alguém aqui que a gente não pegou? Deus abençoe. Vamos adorar ao Senhor cantando cânticos. Convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos entoar esse cântico. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos, lado a lado, adorarmos o nosso Deus. Expressarmos o amor que um dia Ele nos
mês da família, esse cântico é muito precioso. E às vezes a gente chega tão correndo na igreja, a gente não tem nem tempo de cumprimentar o nosso irmão que está ao nosso lado. Então eu quero te desafiar a se cumprimentar o seu irmão que está do seu lado, com a graça e a paz do nosso Senhor. E mais uma vez nós estamos cantando esse cântico em louvor e adoração, porque como diz o pastor, nós somos uma família. Muitas vezes a rotina da vida, nós esquecemos desse detalhe. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um. Somos um Do amor de Jesus. no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Obrigado, Deus, por essa família, Pai. Tudo é perda se não tenho a Ti. Sem Tua presença nada importa. O que adianta ir pra onde ir? Sem Tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem Ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e a minha esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada, nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta.
Senhor. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Obrigado, Jesus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto.
teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém. Amém. Que a sua família seja abençoada em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Eu já começo a pregação irritado, né? Porque esse microfone aqui só gosta do pastor grandão, do pequenininho. Ele, olha, enrosca em mim. Pronto. Vou jogar fora esse negócio aqui. Depois eu compro outro, né? Bem isso. Meus irmãos, graças a Deus por esse dia da família. É assim, a gente reclama uns para os outros, né? Para que a gente serve? Graças a Deus pelo mês da família, pelo dia que passamos hoje. Até eu pôr esse microfone, eu estava um doce, porque eu comi bastante sobremesa. Eu acho que isso significa que depois do culto eu preciso comer mais um pouquinho de doce, se não for o suficiente, para eu ficar totalmente como eu deveria. Irmãos, antes de abrir a palavra de Deus, nós queremos fazer menção. O diácono Kelsen me informou aqui, embora eu não esteja vendo, ao que me parece chegou mais alguns visitantes aí, que se assentaram mais ao fundo, que Deus os abençoe. Também fazemos menção do nosso diácono Elcir, que está conosco depois desse período de cirurgia, está com o coração novinho, em folha. E eu perguntei se é corintiano, ele disse que não é. Não é um coração corintiano. Ninguém é perfeito, né? O importante é que ele está bem, com a nossa irmã Cirlei. Nós louvamos a Deus porque eles estão aqui. Irmãos queridos, vamos à palavra do Senhor, então. Gênesis capítulo 4, versos 17 a 26. Gênesis 4, versos 17 a 26. Nós vamos ler a palavra de Deus que diz assim, irmãos. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7.
Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Obrigado, meu Deus, pela leitura da sua palavra. Fala-nos conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma época em que as famílias geralmente são definidas por aquilo que elas têm ou por aquilo que elas conquistam. Às vezes a família é definida por sua liberdade financeira, ou ainda o sucesso profissional dos componentes da casa, ou, quem sabe, até a boa reputação de todos que residem naquele lar. Veja, todas essas coisas são muito boas e devemos pedir a Deus que nos abençoe com todas elas. Contudo, nenhuma delas, meus irmãos, podem de fato definir quem nós somos em termos de família da fé. Nenhuma delas pode definir quem de fato nós somos enquanto servos do Senhor. Essas são características apenas visíveis e palpáveis, são boas e abençoadoras, porém, elas não nos caracterizam. Então nós perguntamos, o que define a identidade de uma família? Em Gênesis capítulo 4, versos 17 a 26, nós encontramos aqui duas famílias, duas formas de construir a vida, duas identidades familiares diferentes, totalmente distintas. Uma família, nesse texto, se encontra definida por aquilo que Deus diz. Outra família, nessa passagem, se encontra por aquilo que eles fazem. Portanto, quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós podemos afirmar o que nós vamos pregar hoje. E o que pregaremos, irmãos? A seguinte afirmação: a família da fé possui uma identidade que glorifica o Senhor. A família da fé possui uma identidade que glorifica o Senhor. Diante dessa afirmação, também perguntamos: onde a família da fé encontra a sua identidade? Pelo menos, irmãos, duas características que nós vamos destacar nessa passagem bíblica, que vão nos mostrar onde nós, enquanto família da fé, encontraremos a nossa identidade. Em primeiro lugar, é uma negativa. A família da fé não encontra a sua identidade nas obras humanas. Versículos 17 a 24. Quando nós olhamos para essa porção bíblica, meus irmãos, nós encontramos a passagem relatando a descendência de Caim. Para quem não conhece, Caim foi um personagem dito anteriormente que matou o seu irmão por inveja e por desobediência a Deus. E agora, diante desse estado, ele foi lançado fora da presença do Senhor, tanto por sua própria escolha, como o próprio Senhor encaminhando a essa situação. E a Bíblia diz, no versículo 16, anterior ao texto que nós lemos, um dos versículos mais tristes da Bíblia, quando diz a palavra do Senhor que Caim retirou-se da presença do Senhor. Para nós entendermos, então, quem é a família de Caim, é preciso partir desse princípio, que Caim saiu da presença do Senhor. E o fato dele ter saído da presença do Senhor designará que todos os seus descendentes se desenvolverão fora e distantes da presença do Senhor também. Semelhante à família de Caim, muitas famílias em nossos dias também, meus irmãos, perderam completamente a noção da presença de Deus, mas continuam funcionando normalmente. Não tem a presença de Deus, mas continuam vivendo normalmente. Eles continuam produzindo, crescendo, pagando as suas contas, viajando, trabalhando, estudando, na rotina diária, contudo, sem a presença de Deus. Tudo parece normal, mas quando na verdade não está. A casa de Caim estava alicerçada em rebeldia ao Senhor. Tanto que o versículo 17 nos mostra que a primeira ação de Caim, depois de sair da presença do Senhor, foi construir uma cidade. Ora, irmãos, que mal faria Caim construir uma cidade? A princípio, ao que tudo parece, nenhuma. Porém, o versículo 12 do capítulo 4 nos diz que Deus havia afirmado a Caim, como uma das punições dadas a ele, que ele seria errante por toda a terra. Ou seja, é como se Deus estivesse dizendo: Caim, você tentará, mas não terá residência fixa. E naquela época, irmãos, ter residência física para sobrevivência era muito importante. Afinal, quando você residia em um lugar fisicamente falando, ali você plantaria o que você comeria, criaria o que você consumiria e arrumaria uma profissão. Deus disse a Caim: não.
você não terá uma residência fixa. Em rebeldia a Deus, como diz os antigos, desgraça pouco é bobagem. Caim, sabendo dessa punição, diz o texto no versículo 17, que ele edificou uma cidade e deu o nome dessa cidade, o nome do seu filho. Veja, mais uma vez, meus irmãos, Caim manifestando o quanto ele era rebelde e desobediente a Deus. Da mesma forma, muitos lares atualmente se encontram dessa mesma maneira. Quando a alma de alguém perde o centro de Deus em sua vida, esse indivíduo procura sua segurança em outras estruturas da criação. Procura sua segurança, quem sabe, no dinheiro, no desempenho profissional, também na criação dos próprios filhos, olhando para eles a sua, quem sabe, alegria não conquistada durante a caminhada, ou na própria reputação a ser zelada, em muitas ocasiões, na rede social. Há famílias que vivem emocionalmente presas a um passado que as machuca e as aflige, de modo que elas vivem de uma maneira que não glorifica o Senhor. Outros ainda pensam que o sinônimo de alegria plena no seio familiar significará que, se os filhos derem certo, esse indivíduo encontrou a verdadeira alegria e a sua verdadeira identidade. Outros dizem, bom, se pelo menos eu e minha esposa fizermos o nosso casamento parecer o mínimo possível de saudável, certamente as pessoas vão nos admirar. Ou quem sabe, se atingirmos a estabilidade financeira e profissional, não haverá uma pessoa que não nos aplaudirá. Gênesis 4 nos faz um alerta, meus irmãos. E isso que eu vou dizer é muito importante, porque ele não soa como usual. É possível construir muita coisa boa, mesmo distantes da presença de Deus. Sim, é possível. Geralmente isso não acontece. Geralmente o que acontece é que, quando uma pessoa sai da presença de Deus, rejeita o Evangelho, rejeita a palavra do Senhor, esse indivíduo sofre muito. Mas às vezes isso não acontece. E o exemplo que temos é Caim e sua descendência. Porque o texto bíblico vai nos mostrar, dos versículos 17 até o 24, que a descendência de Caim foi muito bem sucedida. E em qual circunstância eles estavam? Na circunstância de rebeldia a Deus. Parece improvável, mas é verdade. Os versos 20 a 22, por exemplo, nos mostram a descendência de Caim progredindo na área da pecuária, da música, da metalurgia, da organização urbana, coisas que no mundo da época era o top dos tops, meus irmãos. E essa era uma manifestação da graça comum de Deus dada aos ímpios. Eles estavam muito bem, mas distantes da presença do Senhor. Caim e seus descendentes estavam explorando a criação para o seu benefício próprio, mas eles estavam absolutamente avessos a Deus e a sua palavra. Toda a produção realizada por Caim e seus descendentes, conforme nós vemos nas passagens bíblicas aqui, são boas e impressionantes para o mundo antigo, mas elas não foram suficientes para salvá-los e torná-los participantes da família da fé, da família do pacto, da família da graça. Sim, desenvolveram cultura, fizeram coisas boas, avançaram em tecnologia, mas nenhuma dessas obras tornou-os participantes da família da fé. Aqui aprendemos que uma família pode executar muitas boas obras, desenvolver estabilidade financeira, acadêmica, profissional, influência social, ser admirado pelas pessoas ao seu redor por quanto daquilo que vivem no seio familiar. Uma igreja, pensando em família da fé, pode ter uma estrutura física boa, um belo modo de trabalhar, também um ministério muito profícuo e abençoado, mas ela pode correr o risco de fazer tudo isso sem a graça de Deus. Gênesis 4 é um lembrete para o nosso coração, meus irmãos, que nós podemos usufruir dos dons que o Senhor às vezes dá às pessoas, mas estarmos totalmente distante deles, e assim permanecermos estranhos à família da fé. Quantas pessoas conhecemos que não são cristãs, mas que são excelentes profissionais, que são pessoas honestas, que são pessoas boas de lidar, são bons vizinhos, pessoas boas para trabalharmos juntos, porém, não possuem a Deus. Semelhante à descendência de Caim, produzem, trabalham, executam boas obras, mas a sua identidade enquanto família não está no Senhor, está naquilo que fazem. E as obras que essas pessoas fazem, muito embora nos beneficie também, beneficie a sociedade como um todo, elas não salvam, elas não redimem.
Nós vivemos em uma época onde se afirma que a educação escolar redime, quando na verdade ela não traz redenção. Ela traz informação, boa formação, mas ela não traz salvação. Onde a família de Caim estava se encontrando, meus irmãos, naquela altura? Eles estavam se encontrando nas práticas das obras, obras boas, mas que não os tornavam família da fé. O texto segue, e agora nós encontramos um personagem bem atípico, Lameque. Lameque aparece na narrativa no versículo 19 e posteriormente nos versículos 22 a 24. O texto no versículo 19 nos mostra que a descendência de Caim continua de mal a pior. Lameque, diz o texto, Lameque tomou para si 2 esposas. Ora, Lameque, consciente de que um homem deveria ter apenas uma esposa, fez de maneira proposital o inverso. Defraudou o propósito do casamento. E veja, não há nada neutro aqui. A Bíblia não torna isso neutro, porque o padrão criacional de casamento é um homem e uma mulher. Mas aqui esse padrão está sendo quebrado pela descendência de Caim. Ora, a descendência de Caim é aquela que faz coisas boas, mas aquela que tem uma moral que não deve ser seguida. E o rompimento do padrão estabelecido por Deus, por Lameque, evidencia, meus irmãos, que nos seus dias, e também em nossos dias, a humanidade, quando afastada de Deus, elas quebram sim os padrões estabelecidos pelo Senhor. Elas tentam se reorganizar em termos de estrutura, mas fazem isso de maneira pecaminosa, pois a palavra de Deus está deixada de canto, está deixada de lado. Dessa forma, coisas exteriores se tornam o fundamento dessas pessoas, para que possam então desenvolver a sua moral. A degradação de Lameque não para aqui. Os versículos 23 e 24 nos mostram o auge da degradação moral e ética daquele homem. Se não bastasse o fato dele ter casado com 2 mulheres, agora ele pratica violência e transforma o seu pecado, que deveria ser um objeto de arrependimento, em orgulho e honra para si mesmo. E aqui, irmãos, nós temos um texto em forma de poesia. É alguém usando a arte, mas para fazer violência. E ele diz essa poesia às suas esposas, não de uma maneira apaixonada, respeitosa. Ele diz: fiquem sabendo vocês 2, suas cidadãs. Eu matei um homem porque ele me irritou muito. Sim, eu o matei. Foi uma bobagem, mas ele mexeu com o homem errado. Ele não sabe do que eu era capaz, e ficou sabendo agora, porque eu o matei, diz o versículo 23. E tem uma coisa também, mulheres, fiquem sabendo vocês. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, a minha, 70 vezes 7. Em outras palavras, ele está dizendo: Caim era homem, mas eu sou macho mesmo. Não mexa comigo. Veja, uma identidade que está sendo construída com arrogância, com orgulho do pecado. E esse texto, muito embora feio, nos aponta para Jesus. E nos aponta de que forma, irmãos? Em Mateus capítulo 18, versículo 22, quando perguntado sobre quantas vezes as pessoas deveriam perdoar umas às outras, Jesus faz menção indireta a esse fato. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Lameque celebrou a vingança 70 vezes 7. Eu ordeno que o perdão deva ser praticado na mesma intensidade da sua vingança, 70 vezes 7. Olha o contraste da família daqueles que estão perdidos com a família daqueles que têm a palavra de Deus como fundamento. Dessa forma, irmãos, quando nós olhamos para a família de Caim, nós aprendemos que a família de Caim é uma família que pratica obras boas em algumas ocasiões e obras más em muitas outras. E nenhuma delas cooperam para torná-los salvos em Deus. O que estamos aprendendo hoje, meus irmãos, nesse mês da família, é que a família da fé possui uma identidade que glorifica o Senhor. Em primeiro lugar, nós já vimos que a família da fé não tem a sua identidade nas obras realizadas pelos homens. E, em segundo lugar, a família da fé encontra a sua identidade no Deus da aliança. Versículos 25 e 26. O cenário da narrativa até aqui é assustador. Parece-nos um filme de terror. Parece que vemos sangue escorrendo pela Bíblia.
A maldade de Lameque, o seu sorriso sarcástico, o medo das suas esposas, o cenário tenebroso, pessoas mortas. Num só capítulo, já tivemos 2 assassinatos. A humanidade é de mal a pior. Mas é precisamente nesse texto, quando Abel está morto, quando Caim foge da presença de Deus e sua descendência se porta dessa forma, que nós não podemos fechar os olhos, porque a graça de Deus também aparece aqui de maneira generosa. E no versículo 25, quando nós olhamos para a fidelidade divina exposta nesse verso, nós contemplamos, irmãos, a bondade do nosso Deus, em meio a esse cenário tão caótico, quando o texto diz assim: tornou Adão a coabitar com sua mulher. E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. À primeira vista, parece-nos mais uma genealogia, apenas mais uma genealogia, dizendo apenas que fulano gerou ciclano. Porém, depois de um capítulo marcado por tantas coisas ruins, agora nós vemos a graça aparecendo diante dos nossos olhos. E a graça aparece aqui de que forma, irmãos? Nós percebemos na declaração de Eva, quando ela diz que ela foi agraciada pelo Senhor, ela não diz coisas do tipo como diriam os descendentes de Caim: nós reconstruímos a nossa família, eu e Adão fizemos isso. Ou então, o tempo curou todas as coisas, só foi preciso esperar. Ou ainda, nós simplesmente seguimos em frente, coisas do tipo. Não, ela diz no texto, e a palavra do Senhor registrou para nós, que disse ela: Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel. Deus me concedeu. Essa expressão torna-se extremamente graciosa do ponto de vista da narrativa. Uma tragédia foi apresentada aqui, a descendência de Caim se portou dessa maneira horrorosa, mas agora nós vemos a graça de Deus se manifestando numa família. E de que maneira a graça de Deus se manifesta nessa família? É Deus concedendo ao casal novamente o privilégio de ser pais. Nós aprendemos, meus irmãos, aqui, que a família não nasce primeiro de competência humana. A família, ela nasce da graça de Deus. É Deus quem planeja a família. É Deus quem executa esse bendito propósito. E muitas famílias, meus irmãos, vivem a sua vida e a sua história familiar apenas na força dos seus recursos e dos seus braços. Outros vivem esmagados pelas culpas do passado. O pai se responsabiliza por coisas ruins que aconteceram. A mãe se martiriza também por cenários ruins que aconteceram no seio familiar. Os filhos também se martirizam em muitas ocasiões por coisas ruins que acontecem. Às vezes uma família inteira chega a afirmar que eles falharam tanto que já não há mais jeito de continuar em frente. Mas observe a cena do texto bíblico. E a cena do texto bíblico é muito boa e fala por si só. Em que cenário, irmãos, Eva está dizendo que Deus concedeu a ela e ao seu esposo novamente o privilégio de ser pais? Era um cenário totalmente favorável? Era um cenário de festa e de alegria? De desenvolvimento familiar, onde muitas gerações já haviam se desenvolvido de uma maneira boa e serviam o Senhor? Não. Eva e o seu esposo haviam enterrado um filho, porque o seu outro filho o havia matado. Nós temos um cenário de assassinato e de fuga da presença de Deus. Aquele casal, num dia só, perdeu os seus 2 filhos. E é nesse cenário que a graça de Deus aparece. Aparece para trazer a Adão e a Eva a sua maravilhosa bondade. E aqui nós aprendemos, irmãos, que a esperança da família nunca esteve na perfeição dela mesma. Nenhuma família foi e é perfeita. Se dependesse disso, irmãos, a Bíblia terminaria em Gênesis capítulo 4 e não andaria, porque todas as famílias que aparecerão posteriormente são famílias imperfeitas. Até a família de Jesus foi imperfeita. Ele, como um membro da sua família, era perfeito, mas a sua família imperfeita. Maria precisou de salvação. Os seus irmãos, em certa ocasião, o chamaram de louco e queriam matá-lo. E agora nós temos um cenário de uma família provando da graça de Deus, em um cenário de muita dureza, de muita lágrima, mas agora a alegria aparece novamente. O nome Sete significa colocado no lugar de alguém, e de maneira proposital, Deus concedeu esse filho ao casal, e eles deram esse nome a esse menino, de modo que é como se eles estivessem dizendo: Caim está morto, ou melhor, Abel está morto, Caim se foi, e Sete foi colocado no lugar.
O nosso Deus, meus irmãos, continua operando de maneira graciosa, a demonstrar a sua misericórdia, na medida em que as nossas famílias vão experimentando as coisas da caminhada. O texto não romantiza o sofrimento. O texto não diz que nós não vamos sofrer. Mas o texto nos mostra que há esperança para famílias machucadas, famílias quebradas, famílias trincadas por pecados, sofrimentos e dores, e isso muda tudo. O descendente que esmagaria a cabeça da serpente já não estava mais ameaçado, porque Deus havia prometido em Gênesis 3,15 que da descendência da mulher ele enviaria um menino que pisaria e esmagaria a cabeça da serpente. Ora, estaria a promessa ameaçada? Afinal, Abel foi morto e Caim saiu da presença do Senhor. E agora? Deus concedeu a Eva e ao seu marido o privilégio de ter um filho, e ele mesmo cuidou para que a promessa fosse preservada, a fim de que, não só eles, mas também nós, pudéssemos provar da salvação que há em Cristo. Se hoje nós podemos dizer, irmãos, que somos salvos em Cristo, nós devemos isso a Deus e também ao nosso irmão Sete. O texto continua e nos mostra no versículo 26 a seguinte mensagem: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou a invocar o nome do Senhor. Esse texto nos mostra algo impressionante e paralelo à descendência de Caim. A descendência de Caim é aquela que preocupou-se em construir cidade, desenvolver cultura, tecnologia, poder, e agiram de maneira violenta e cruel. Agora, a descendência de Sete é uma descendência que busca a Deus de maneira proposital. Aqui nós vemos uma comunidade que se identifica de maneira pública nos dias que estavam acontecendo aquelas coisas horrorosas como pertencentes a Deus. Não era uma mera espiritualidade, irmãos. Era uma identidade pactual. Eles estavam demonstrando que eles pertenciam ao Senhor. Foi uma espécie de pública profissão de fé. O texto diz que eles invocavam o nome do Senhor. E o contraste que o capítulo faz entre as duas famílias mostra-nos, meus irmãos, o contraste em que nós, enquanto família da fé, devemos provar nos dias em que nós estamos aqui. Nós somos a família de Deus, mas nós estamos cercados por famílias que não servem o Senhor. Nós estamos cercados por famílias que se assemelham à descendência de Caim. Mas, diferentemente da descendência de Caim, nós temos um bom exemplo, a descendência de Sete. E copiando a sua descendência, nós devemos viver para a glória de Deus, agindo dessa forma, como pessoas que invocam o nome do Senhor e que fazem assim no seu dia a dia, através das suas palavras, das suas ações, das suas reações. E aqui, irmãos, é importante dizer que a descendência de Sete, ela não é perfeita. E a descendência de Sete, por não ser perfeita, ela é posta diante de nós para que nós nos identifiquemos com ela. Porque às vezes nós ouvimos sermões sobre família, como esse agora, e nos apavoramos. E nos apavoramos pensando que não tem mais esperança, porque a minha família já não está boa. Não está boa como a dos demais irmãos. A dos demais irmãos na área em que eu não estou bem está perfeita, a minha está uma porcaria, portanto já não há mais esperança, e o texto não nos mostra isso. Gênesis 4 está nos mostrando famílias pecadoras e não perfeitas. E aqui, irmãos, essas famílias imperfeitas invocam o nome do Senhor. Como famílias imperfeitas que somos, tanto biologicamente, quanto enquanto família da fé, nós devemos invocar o nome do Senhor diariamente. Também aos domingos quando nos reunimos, como família do pacto, a fim de que venhamos dar um bom testemunho para a sociedade ao nosso redor e também para a nossa família. Encerrando, esse texto nos encaminha para Cristo, porque a linhagem de Sete não termina em Sete. A linhagem de Sete atravessa todo o livro do Gênesis, alcançando todos os profetas e reis do Antigo Testamento, chegando até Lucas capítulo 3, versículos 23 a 38, quando Lucas, tentando traçar a genealogia de Jesus, começa em Jesus e termina em Adão. Ele faz um movimento contrário de Mateus. Mateus começa em Abraão e termina em Cristo. Lucas começa em Jesus e regride, vai para Adão. E antes de chegar em Adão, adivinha por quem a genealogia passa? Por Sete. Sete é o personagem que foi essencial para que Jesus pudesse se encarnar.
Aqui, meus irmãos, nós aprendemos que Deus usa nossas vidas de maneira que nós não pensamos, para que os seus propósitos possam ser cumpridos de uma maneira tão especial dentro do nosso lar e também com as pessoas ao nosso redor, no contexto onde Ele tem nos inserido. O que temos aprendido no dia de hoje, meus irmãos? Nós aprendemos que a família da fé possui uma identidade que glorifica o Senhor. Em primeiro lugar, nós vimos que a família da fé não encontra sua identidade nas obras realizadas pelos homens. E, em segundo lugar, nós aprendemos que a família da fé encontra sua identidade no Deus da aliança. A que família você pertence? Eu tenho certeza que você pertence à família do pacto, à família da aliança, à família de Sete. Você ainda não pertence a essa família? Tem um caminho. O caminho é Cristo. Se entregue a Ele. Entregue o seu coração para Jesus e faça parte dessa família também. Vamos orar, irmãos? Coloque-se em pé. Eu queria que onde você está, fechasse seus olhos e pensasse na sua família, lá na sua casa, quais são os desafios, e aqui, na sua família da fé. Vamos interceder uns pelos outros à luz do que acabamos de ler e pregar. Senhor, obrigado pelo privilégio de lermos a sua palavra e sermos tocados por ela. Pedimos ao Senhor que, como pertencentes à família da fé, a família do pacto, a família da aliança, possamos viver para a sua glória, lá no nosso contexto familiar. Abençoe aqui, Senhor, casamentos. Restaura casamentos que de repente estão machucados, feridos e precisam, Senhor, ser restaurados por Ti. Também restaure a convivência familiar entre pais e filhos. Faça essa obra maravilhosa, ó Deus. Também abençoe aqueles que ainda não se casaram, preparando a eles, para as meninas, bons maridos, para os meninos, boas esposas, preparando pessoas que temam o Senhor. Cuida das nossas crianças e dos adolescentes e dos jovens que vivem nessa sociedade que não valoriza a família, que não valoriza o padrão estabelecido por Deus. Ajude-nos como igreja a ajudá-los. Que o Teu Espírito possa inculcar na mente dos nossos, Senhor, a Tua palavra que é ensinada do púlpito, que é ensinada num discipulado, numa escola bíblica. Ó Senhor, use a vida dos professores, irmãos e irmãs, líderes e pastores, que fazem essa boa obra. Também, enquanto família da fé, nos abençoe, Senhor. Às vezes nós nos desentendemos, às vezes nós nos magoamos, às vezes nós não fazemos o que deveríamos, e às vezes fazemos o que não deveríamos. Ajude-nos, Senhor, a consertar. Clareie a minha mente, ajude-me, Senhor, para que eu possa servir melhor os meus irmãos, e juntamente comigo, todo o povo de Deus aqui também. Se porventura um dos nossos visitantes nessa noite, ao ouvir a sua palavra, se sente tocado pela Escritura, que o Senhor possa salvar o seu coração, que o Senhor possa testemunhar o Evangelho da graça, escrevendo o seu nome no livro da vida e esclarecendo tudo que precisa ser esclarecido, para que possa participar então dessa realidade espiritual maravilhosa. Nos abençoe ao longo da semana, a despeito dos nossos desafios e deveres. Que o Senhor nos ajude, nos dê resposta de oração, abra as portas para o povo do Senhor, socorre o necessitado, o abatido, o doente, aquele que precisa da sua graça, socorra, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, o dom, o fruto e a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, o povo de Deus, família da fé, até que Cristo nos chame, até que Ele volte, para a glória do Seu nome. Amém. Deus abençoe, irmãos. Boa semana.